Existe um sistema de informação geográfica que tem mais de 10 milhões de usuários registrados. Tem mais de 40 mil editores diferentes todos os meses. A cada dia são criadas mais de 200 mil novas feições só de linha e polígono. Esse sistema conta com uma validação de dados que não permite que o editor suba os dados se ele não estiver consistente com o que já existe na base ou se tiver com algum atributo errado. Além disso, esse sistema tem log de tudo. A gente consegue saber todo o histórico. Quem editou, quando editou com base na edição de quem e por que editou. Assim a gente consegue ter toda essa rastreabilidade que vai dar mais segurança na base de dados. De quebra, esse sistema é tão simples, a interface gráfica dele é tão fluida que é até divertido editar o dado nele. Tem muita gente que edita o dado de graça, sem receber nenhum dinheiro em troca. Aí você vai perguntar, Fedato, você tá louco? Isso aí é viagem da sua cabeça? O que é? Se você gosta de sistema de informação geográfica, você vai pirar com o que você vai ver hoje. Fica até o final que você vai aprender algo novo. Bora lá? Então hoje nós vamos falar sobre um bem-sucedido ecossistema, que envolve programa de computador, banco de dados, protocolos, que permitem que milhares de pessoas ao redor do mundo inteiro colaborem num único mapa global. Com isso, a gente vai ver que, de repente, um sistema desenvolvido do zero, com uma arquitetura customizada, escalável, distribuída, pode ser a melhor saída para o teu sistema de informação geográfica. A aula de hoje é sobre o OpenStreetMap, do ponto de vista da sua infraestrutura, e o que a gente pode aprender com ele. Vamos começar entendendo a missão do OpenStreetMap, porque a partir disso a gente vai desenrolando e entendendo por que cada decisão de arquitetura foi tomada. Se a gente olhar a página do Wikipedia sobre o OpenStreetMap, a gente vai ver muito claro na missão dele que o OpenStreetMap é sobre o dado, é sobre o mapa, é sobre a colaboração para construir esse mapa global. Porém, essa coisa global de vários usuários foi empurrando o OpenStreetMap para um lugar onde os sistemas que existem sendo vendidos por aí não suportam a escala desse projeto. Vamos ver alguns números para poder entender a grandiosidade desse projeto. Essa página que você está vendo agora é a página de status do OpenStreetMap, que tem uma série de estatísticas de uso histórico do OpenStreetMap e que fica hospedado dentro da própria wiki do OpenStreetMap. Quando a gente olha o gráfico de número de usuários, a gente vê que a gente tem 10 milhões de usuários registrados no sistema, que é o acúmulo de pessoas que se registraram ao longo de toda a história do OpenStreetMap. São, em média, 40 mil usuários mensais editando a base de dados. É muita gente. Esses 40 mil usuários que acessam o sistema como editor todos os meses, eles geram uma massa de dados por dia de 1 milhão de pontos e 200 mil ways, que se traduzem em linhas ou polígonos. É muito dado por dia. E para mim, o mais importante não é só que ele dá conta de 1 milhão de pessoas registradas, 40 mil editores todo mês, 1 milhão de pontos todo dia, 200 mil polígonos e linha todo dia. Não é só isso. Ele faz isso como se não fosse nada. Ele faz isso com um sorriso no rosto. Ele faz isso com performance, com velocidade. Até porque os editores do OpenStreetMap são colaboradores voluntários. Eles não são pessoas que são pagas para editar. Eles editam porque eles querem deixar a rua da cidade que eles visitaram transitável. Eles querem arrumar o espaço ao entorno de onde eles vivem, resolver os problemas do vazio cartográfico que às vezes a gente tem em bases oficiais. É esse tipo de pessoa que edita o OpenStreetMap todo dia. E se a experiência de edição não for boa, ele vai largar aquilo e vai fazer outra coisa. Às vezes no nosso dia a dia a gente ganha salário para editar a base de dados, mas o sistema trava tanto, né? É tanto problema de performance, é versão que não sai, é compress, é tudo. E o sistema fica tão lento que a gente recebe e fica triste de ter que editar a base de dados. E com o OpenStreetMap não é assim. Quando a gente acessa o site do OpenStreetMap, a gente já cai no mapa. Tudo que você vê ali, você pode baixar e depois usar porque você quiser no seu computador, para processar, para editar, para validar os dados que você tem.
Eu mesmo já usei muitos dados do OpenStreetMap e já vi muitos colegas da parte florestal também utilizando, principalmente na parte de rota, quando a gente quer saber a distância de uma determinada área que a gente ainda não opera, que a gente não tem aquela network toda montada dentro da nossa base, mas a gente quer fazer simulações, a gente pode muito bem usar a network do OpenStreetMap, que tem mão de direção, velocidade, muito melhor do que muita network de muita florestal por aí. Para suportar todo esse monte de dado do mundo inteiro que o OpenStreetMap tem e garantir a performance, tem um componente que é super importante, que é o banco de dados. Vamos falar sobre ele. O OpenStreetMap utiliza o PostGRI como banco de dados. O PostGRI parece uma ótima escolha por ser um banco de dados open source, robusto. Normalmente, quando a gente usa o PostGRI para os dados espaciais, a gente usa a extensão espacial dele que chama PostGIS. Porém, o OpenStreetMap não usa o PostGIS. Ele usa um próprio modelo de dados dele, criado para ter performance, mas também adaptabilidade. Enquanto um banco de dados normal, padrão AGC, vai utilizar ponto, multiponto, linha, polígono, multipolígono, aqueles tipos de dado que a gente já conhece bem, o OpenStreetMap inventou o próprio modelo, que é baseado em nós, que são como se fossem pontos, e ways principalmente, que são uma sequência dos pontinhos que já existem. Então, quando você pegar uma rua, a rua em si não tem coordenadas. Ela tem uma série de pontos e os pontos estão na coordenada. A rua simplesmente liga os pontinhos que eles sim têm as coordenadas. Existem também os relacionamentos, que agrupam e dão características diferentes para conjuntos de ways. Agora, para mim, o mais diferente de tudo é o conceito de tags. Porque normalmente a gente tem uma tabela para cada elemento. Então a gente tem uma tabela para talhão, uma tabela para estrada como linha, uma tabela para rio, coisas assim. A gente tem tipos de dados diferentes gravados em tabelas diferentes. Para o OpenStreetMap é tudo numa única tabela. Só que aí fica complicado, porque que campos você vai ter? Porque de repente para o talhão eu preciso do código do talhão, mas o rio não tem código do talhão. E como que o OpenStreetMap resolve essa questão? Ele não tem atributos iguais para todo mundo. Cada nó ou way que tem ali dentro tem um conjunto de tags. Então você pode colocar as tags que você quiser. Então eu faço uma linha, coloco uma tag nele de estrada, aquela linha é uma estrada. Eu falo que aquela estrada é pavimentada, que ela é uma estrada primária, porque passa um grande volume de veículos ali, porque ela tem várias faixas. Então aquilo é uma estrada. Ele não tem um modelo de dados padrão, o que poderia ser uma loucura violenta, porque todos os dados ali, como que você vai garantir a consistência desses dados? Só que essa consistência não vai ser feita no nível do banco de dados. Ela vai ser feita depois no nível de aplicação. E para ter uma ideia do volume de dados que tem no OpenStreetMap, se a gente extrair todos os dados da base dele no formato XML, a gente vai ter um arquivo de mais de 2 terabytes de informação. Se isso for comprimido em binário, a gente vai ter uma base de mais 70 gigabytes. É muito dado. É muito mais do que qualquer base florestal por aí. E agora nós vamos para o próximo componente, que é a API. Porque para pegar esses dados do banco de dados e alguém de fora poder interagir, a gente precisa de um protocolo aqui. E o OpenStreetMap define uma API que permite com que você leia e grave dados dentro do OpenStreetMap. Essa API não serve só como um mensageiro que leva e traz dados. Essa API exerce o papel de validar a permissão da pessoa em fazer aquilo, se o usuário está logado ou não. Ela também valida se o dado está ok ou não. E ela também guarda toda a questão de histórico, de uma maneira muito mais efetiva do que as outras APIs diz que eu já vi até hoje. Esse controle de versão é muito legal, porque toda vez que uma chamada é feita para a API para editar algo, essa edição tem que vir acompanhada por uma descrição do porquê você está editando aquilo. Então vamos supor que você está mantendo uma base de estradas e aí de repente o nome da estrada mudou, porque a Câmara dos Vereadores mudou o nome da estrada municipal. Então você pode ir lá e falar, alterado o nome da estrada tal de acordo com a lei XYZ de 2024. Assim a gente tem um rastreamento não só de quem alterou, quando alterou, mas por que alterou. E é claro, todo esse histórico também é disponível pela API. A API permite que você consulte esse histórico. A API em si não é utilizável pelo usuário final.
Ele não vai falar, escrever um arquivo XML e conversar com a API. Ele precisa de software para poder editar. E o OpenStreetMap é muito rico no seu ecossistema de software. Vamos falar um pouquinho deles? Existem diversos softwares que conversam com a API de edição do OpenStreetMap. Os que eu mais vejo sendo usado hoje são o ID e o JOSM. O JOSM, que esse J, ele vem de Java, porque ele é um software desenvolvido em Java, ele é um software muito utilizado por editores mais hardcore, que trabalham bastante, que editam muitos nós de uma vez só, e também ele é um bom caminho para quem quer importar ou exportar os dados em lote do OpenStreetMap. Já o ID, ele é uma aplicação web, você não precisa instalar nada no computador. Você entra lá no site do osm.org, loga e você consegue utilizar o ID direto dali. Ele é muito simples de usar, a interface dele é muito intuitiva e, pelo menos para mim, é muito divertido usar ele para editar o dado. O ID, ele também é conhecido pela sua capacidade de validação do dado. Se você coloca uma estrada que não se conecta com outra estrada, ele te alerta. Se você faz algum erro de edição pesado, ele não deixa você subir o dado. Ele permite que você mude as camadas base para poder visualizar a informação por satélite, por outras bases de dados. E você mesmo pode testar o ID agora, se você quiser ver algo de edição diferente, que é rápido, robusto, prático de usar, totalmente diferente do que a gente está acostumado da curva de aprendizado de um software GIS. Basta se cadastrar no site do OpenStreetMap como editor e começar a usar. Outra parte importante do ecossistema do OpenStreetMap que faz ele funcionar bem é a geração de tiles. Os tiles são pré-renderizações, são imagens que já são geradas com base no dado vetorial do OpenStreetMap e que quando alguém vai visualizar num site, vai pegar um mapa, puxar para o lado, esses pedacinhos do mapa já estão prontos. Tile é uma estratégia para você garantir a performance do sistema, pré-renderizando as informações. A gente viu um pouquinho sobre Tile no vídeo aqui do canal da Evodata também sobre alta disponibilidade e alta performance. Nesse vídeo a gente mostrou um monte de estratégia diferente para poder melhorar a performance do seu sistema GIS. Essa é uma delas. O OpenStreetMap pré-renderiza o mundo inteiro utilizando um software chamado Mapnik. Os dados do OpenStreetMap são pré-renderizados utilizando um estilo que eles chamam de OSM Carto. Então, quando alguém precisa visualizar o mapa, ele faz só o download daquela informação, não tem nenhum processamento do lado do servidor, o que aumenta muito a performance do sistema. E aí, falando em performance do sistema, vamos dar uma olhada um pouco na arquitetura de como um sistema, uma implantação do OpenStreetMap poderia funcionar fora do ambiente só do OpenStreetMap. A gente poderia, de repente, baixar todos esses softwares que compõem o OpenStreetMap para construir uma versão local, com dados locais. Vamos ver como fica? O que a gente está vendo aqui é uma visão da arquitetura do OpenStreetMap, com alguns componentes básicos. Então a gente tem as pessoas que editam a base de dados, elas vão usar o software que elas quiserem, que pode ser o ID, rodando na web, pode ser o JOSM instalado no próprio computador. Elas vão poder puxar informações do banco de dados e gravar informações lá no banco principal através da API do OpenStreetMap. E para conversar entre a aplicação e a API, é usado esse protocolo aqui, o OSM API 0.6. O back-end por si vai gravar as coisas via SQL mesmo no banco, utilizando o modelo específico do OpenStreetMap. E perfeito, aqui vai rolar o processo todo de edição. Mas a gente edita o dado para que as pessoas possam utilizar, para que as pessoas possam visualizar o dado, tomar decisões com base naquilo. Então, na parte superior esquerda, a gente tem os visualizadores, que são as pessoas que vão consumir esse dado. Essas pessoas, a gente não vai plugar elas direto nesse banco de dados do OpenStreetMap. A gente vai pré-renderizar os dados em tiles, como a gente viu antes. Para pré-renderizar, a gente vai usar o software que chama Mapnik. Só que o Mapnik, ele tem um porém, ele não conecta na base de dados do OpenStreetMap. Como a gente viu, a base de dados do OpenStreetMap é uma coisa binária, feita especificamente para a velocidade da API do OpenStreetMap. O Mapnik vai ler uma base de dados em PostGIS, mas aí existe um software open source também que chama OpenStreetMap 2, né, que tem o som igual a 2, que é para, né? Então é o OpenStreetMap para PostgreSQL, que na verdade é o PostGIS aqui. Então ele vai transformar esse dado que estava no formato proprietário aqui do OpenStreetMap, né, o formato específico dele,
para o formato do PostGIS, que mais aplicações vão poder ver. A partir do momento que está no PostGIS, a gente poderia até ler esse dado por um QGIS, pelo ArcMap, pelo ArcPro, do jeito que a gente quiser. Mas nesse caso, a gente não vai plugar ninguém lendo aqui direto. A gente vai usar o Mapnik, que vai ler isso, vai gerar os tiles, vai guardar isso numa pasta da rede, que a gente vai chamar de tiles aqui, pelo protocolo SMB mesmo. Então vai lá, //, pasta da rede, né? Guardamos esses tiles prontos e quando alguém for acessar, esses tiles estão prontinhos. O mapa vai ser super rápido e a gente tem uma arquitetura de ponta a ponta, onde a gente consegue editar o dado de forma rápida com o editor que a gente quiser, salvar esse dado no modelo específico, esse dado é convertido, salva em tiles e você vai poder ter milhares de pessoas acessando ao mesmo tempo o seu dado que o seu servidor não vai nem perceber. Essa arquitetura que a gente viu é o básico. É para fazer funcionar o processo de edição e conseguir visualizar, mas ela pode ser incrementada com muitos mais componentes, como rota, geocodificação, validação de dados, integração com outros sistemas de login e por aí vai. Hoje a gente explorou a infraestrutura que suporta o OpenStreetMap, que é essa infraestrutura super robusta, feita de softwares todos desenhados sob demanda para poder atender aquele objetivo de ter uma base de dados que é editada por mais de 40 mil pessoas todos os meses. E ele faz isso com uma performance incrível. E ele faz isso porque cada componente foi desenhado especificamente para isso. Um deles é o banco. Vamos lembrar? O banco de dados escolhido foi o PostgreSQL, mas eles não usaram o PostGIS. Eles desenvolveram a própria extensão espacial deles com o modelo de dado deles que permite performance e adaptabilidade. A API permite que os dados sejam acessados e permite o controle de versão bem diferenciado, com todo esse histórico que eu não vi outros sistemas de estendo, e também a questão da validação dos dados para que não entre lixo na base. Softwares como o ID e o JOSM são editores que permitem que você edite o dado do OpenStreetMap e envie esse dado utilizando a API. Você nem vê a API, né? Só clica salvar. E nessa questão distribuída, o último componente que a gente falou foi a renderização dos dados, que é feita pelo Mapnik e permite que todo mundo consiga acessar a base sem gerar processamento do lado do servidor, fazendo com que seja muito mais rápida essa troca. A arquitetura do OpenStreetMap é um exemplo muito bom de como é possível construir uma arquitetura robusta, com componentes específicos desenhados para cada funcionalidade, da melhor maneira possível, atingindo um sistema coeso, rápido, que entrega performance e consegue fazer com que os usuários tenham uma experiência muito melhor de uso. E esse pensamento fora da caixinha tradicional de querer um servidor que faz tudo, pode ser o que vai mudar o GIS da sua empresa para o próximo nível de performance. E você na sua empresa? Vocês têm problema de performance com GIS? Quando tem um final de mês que precisa muita edição acontecer, vocês ficam preocupados do sistema cair ou da performance não ser boa? Tem aqueles usuários que, quando ele vai simplesmente fazer o trabalho dele, ele parece que está incomodando todo mundo, porque, na verdade, o sistema é que é ruim e ele só está tentando fazer o melhor que ele pode? Olha, você pode conversar aqui com a gente da Evodata. A gente vai ficar muito feliz em poder ajudar você e construir o GIS da sua empresa para o próximo nível. Bora construir juntos um sistema que seja escalável e que tenha performance? Conta com a gente aqui da Evodata. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele foi feito com muito carinho e eu espero que ele tenha te entregue algo de novo e útil. Se você gostou desse vídeo, você pode aqui dar aquele gostei, se inscrever aqui no canal, ligar as notificações para receber outros vídeos legais como esse que a gente sempre está lançando. E você também pode encaminhar esse vídeo para alguém que trabalha com você no GEL, na TI. De repente essa pessoa precisa dessa inspiração também. Até a próxima!